Tirania de Aço capítulo 103 Deus conosco. A luz do amanhecer brilhou através das janelas do castelo quando Berengário foi rapidamente despertado. Seu filho havia dormido profundamente durante a noite, o que era uma ocorrência rara naquele momento. Por causa disso, o homem finalmente conseguiu ter uma boa noite de descanso. Vendo como estaria hoje com as tropas, Berengário não se incomodou com seu exercício matinal e começou a vestir o seu traje militar. A essa altura, sua armadura era composta de uma placa de 3/4 de aço enegrecido que era dourada no mesmo padrão de ouro de seu conjunto anterior. Veio com manoplas combinando. O conjunto de armadura tinha até uma braguilha blindada para proteger sua virilha e um par de rondeus combinando. Claro, a braguilha estava escondida sob sua pedra alfém. Como tal, ele não se sentiu constrangido por ter tal equipamento. Berengário também usava uma faixa dourada em seu peitoral. A armadura preta e dourada cobria seu traje Landsknecht combinando. Ele ainda usava o gorro emplumado sobre o boné de aço enegrecido. Ele usava uma espada de cavalaria pesada baseada na espada de cavalaria de padrão britânico de 1788, amarrada à cintura por um cinto de espada de couro preto com acessórios de latão. A espada em si tinha um protetor folheado a ouro e um cabo de couro preto envolto em fio de ouro. A lâmina em si era feita de aço damasco importado do leste. Foi inicialmente projetada para ser seu presente de casamento, mas como isso ainda faltava alguns anos, Ludwig a presenteou para seu aniversário, que foi no meio do ano. Outubro. Depois de vestir seu traje, ele escapou de seus aposentos, deixando seu amante adormecido e filho para continuar seu descanso. Ele rapidamente se viu na cozinha onde foi preparado um conjunto de rações de campo, depois do qual foi para os estábulos do castelo e montou em seu fiel corcel Erwin, onde colocou um conjunto de 2 pistolas dentro dos coldres em sua cela. Depois de cavalgar para o campo, Berengar se encontrou com Eckhard, que já comandava a infantaria em seus exercícios diários. A infantaria estava totalmente equipada com a armadura de aço preta e o traje preto e dourado de Landsknecht emitido para todas as suas tropas. Quase um quarto de suas tropas estava equipado com o novo mosquete 1417-18 Rifled, que havia sido reescavado e fuzilado para aceitar o projétil de esfera, mini calibre 58. Por causa disso, parte de sua infantaria agora tinha a capacidade de atacar alvos além de 300 jardas. Eles foram formados em suas próprias companhias de fuzileiros e lutaram ao lado dos mosqueteiros de cano liso padrão. As táticas combinadas de fuzileiros e mosqueteiros provariam ser um meio eficaz de combate, pelo menos até que ele conseguisse refazer todos os seus mosquetes no novo design. Nos últimos 6 meses, o exército havia se tornado uma força bastante profissional, com sua própria classe de oficiais composta por uma mistura de cavaleiros, nobres e plebeus. Visto que era inteiramente baseado no mérito, qualquer um poderia se tornar um oficial com a educação e o treinamento corretos. Como não tinha tempo para montar uma academia militar completa, Berengário se contentava em selecionar talentos raros e treiná-los com sua visão do início da guerra moderna. Eckhard notou o Visconde se aproximando e rapidamente o saudou. O exército que havia sido reunido rapidamente fez o mesmo. Foi só depois que ele retornou sua saudação e deu suas ordens que os homens relaxaram à vontade. Vendo todos os seus soldados à sua frente, Berengário fez questão de comunicar eficazmente as suas ordens. O rei está morto, a guerra estará sobre nós em breve. Espero que todos tenham sido devidamente treinados nos últimos meses. Como tal, partiremos em um mês. No momento, nosso alvo é confidencial. No entanto, quando chegar a hora de marchar, todos vocês estarão devidamente informados do nosso destino. Assim, quero todos vocês preparados para o eventual dia de nossa conquista. Não vou mentir. Estaremos fora por algum tempo, e muitos deles nós podemos não voltar. No entanto, para a prosperidade do reino e a fortuna contínua de suas famílias, devemos lutar. Deus conosco. Essa é a última parte fora um grito de guerra que Berengário roubara dos alemães de sua vida anterior. Ele se certificou de que todos os soldados estavam cientes desse grito de guerra nos últimos meses, e no momento em que gritou essas palavras no ar, o exército de vários milhares de homens ecoou respondendo com o mesmo canto. Deus conosco. Como tal, Berengar passou o resto do dia supervisionando os exercícios de combate ao lado de Eckhard, que assistiu à exibição perfeita de táticas sendo conduzidas. Eckhard tinha uma expressão de preocupação no rosto ao saber dos planos de Berengário. Ele e os oficiais já sabiam o que estava por vir,
e já sabiam há algum tempo quais eram as aspirações de Berengário. Eventualmente, o homem expressou suas preocupações. Temos 5.250 homens, não é um número ruim, mas se quisermos conquistar o condado de Tirol, certamente enfrentaremos forte resistência. Depois de tomar Innsbruck, os senhores do reino se rebelarão contra nós. No entanto, muitos deles e seus exércitos profissionais partirão com o cerco de Lothar a Viena. Seus filhos certamente levantarão tropas para desafiar nossa autoridade. Nossos números serão reduzidos lutando contra cada baronato e visconde dentro do condado. Quando Lothar chegar com seus exércitos, estaremos travando várias guerras de pequena escala no Tirol, o que nos colocará em uma posição ruim. Berengar riu das preocupações de Eckart antes de ignorá-las e confortar seu general mais talentoso apertando seu ombro. Meu velho amigo, o que você diz é verdade. Essa é certamente uma possibilidade em que a guerra pode resultar. No entanto, não estou nem um pouco preocupado, afinal, tenho um as na manga. Eckart percebeu rapidamente que Berengário se referia a Linde e olhou para ele com uma expressão ansiosa. Você vai usá-lo para conspirar contra o pai dela enquanto ele está sitiando Viena? Berengário assentiu com uma expressão de satisfação no rosto, como sempre com a menor orientação. Eckart pegou em seus esquemas. No entanto, as próximas palavras do velho cavaleiro foram inesperadas. Isso é cruel, mesmo para você. No entanto, o que Berengar disse em seguida chocou muito Eckart e foi ideia dela. Soltando um grande suspiro, Eckart admitiu a derrota diante de seu senhor e general. Vocês dois são realmente feitos um para o outro. Embora o velho cavaleiro tivesse grande respeito por Berengário, ele preferia muito quando Berengário usava o poder de seus exércitos para exibir seu domínio no campo de batalha, em vez de quando ele tramava nos bastidores para levar seus oponentes a uma armadilha. No entanto, Berengar poderia facilmente manipular Lothar e seus vassalos para cair em seus estratagemas com a ajuda de Linde. Como tal, ele ansiava pela próxima guerra e pelo dia em que poderia se proclamar conde. Berengário contemplou a cena dos exercícios de seu exército e sorriu ao ver que tinha um bom pressentimento sobre o futuro. Se Deus realmente existia, certamente estava do lado de Berengário. Se não, por que mais ele seria arrastado para este mundo e colocado em uma posição de poder? Tirania de Aço capítulo 104 chamado às armas. Assim como Linde havia previsto, dentro de uma semana, Berengário recebeu uma carta do conde Lothar informando-o para reunir suas forças e começar a marcha para a guerra. Nas partes do norte da Alemanha, batalhas já estavam sendo travadas, entre a Casa von Luxemburgo com o apoio de seus aliados contra a Casa von Wittelsbach. O duque Wilmar da Áustria já havia começado sua marcha para a Baviera com a maioria de suas forças lançando assim um ataque aos Wittelsbach enquanto seu exército principal estava ausente. No entanto, ele tolamente confiou em Lothar com a defesa da fronteira na qual Tirol compartilhava com o sul da Baviera. Depois de receber a convocação, Berengário enviou os mercenários que ele já havia preparado para a ocasião para se reunir em Innsbruck, com um baú de prata e uma carta informando Lothar da ausência temporária de Berengário. Atualmente, Lothar estava de pé no grande salão de Innsbruck cercado pelos vários nobres que responderam ao seu chamado às armas onde ele estava lendo a carta de Berengário, em voz alta para que todos ouvissem. Caro conde Lothar von Habsburg-Innsbruck, é com pesar que devo informá-lo que não posso chegar ao ponto de encontro em Innsbruck neste momento. Devido a várias complicações, principalmente devido ao clima, não posso reunir minhas forças a tempo de encontrar você e seu outro Bannerman. Como tal, enviei esta pequena força de mercenários e um tesouro de prata para compensar minha ausência. Eu me encontrarei com você no local do alvo quando as condições permitirem. Sinceramente, Visconde Berengar von Kufstein e os vários nobres que se reuniram não puderam evitar zombar do conteúdo desta carta. Claramente, o jovem Visconde era um covarde, escondendo-se atrás de seus muros enquanto o resto se reunia para o futuro conflito. Muitos destes homens tinham feito negócios com Berengário e sentiam um grande desdém pelo homem que os ajudava a fornecer-lhes o equipamento de que necessitavam para colocar em campo seus exércitos. Um visconde de meia idade foi o primeiro a expressar sua objeção ao assunto. Será que o menino realmente pretende sentar e esperar que a batalha termine antes de chegar? Aparentemente, minha estimativa do poderoso Berengário foi muito exagerada. A desculpa das condições climáticas era risível depois que todos esses homens viviam no Tirol e sofreram as mesmas condições, mas todos conseguiram responder ao chamado às armas.
Embora alguns dos nobres estivessem felizes com a ausência de Berengário, ele era conhecido por ser um excelente comandante, e eles não queriam competir com ele quando se tratava de subir na hierarquia. Quando Lothar chegasse ao poder, Lothar simplesmente ficou em silêncio por alguns momentos pensando sobre o raciocínio para as ações de Berengário, mas nenhuma vez ele suspeitou que o jovem visconde estava prestes a esfaqueá-lo pelas costas e sitiar sua casa enquanto ele estava em guerra. Assim, ele tomou uma decisão igualmente tola como o Duque Wilmar e permitiu o comportamento de Berengário, pois o velho conde decidiu que permitiria que Berengário ficasse em Cúfstein até que suas forças estivessem prontas para a batalha. Essa parte de seu raciocínio para isso era que Lothar havia subestimado enormemente o poder dos exércitos de Berengário. Ele não tinha conhecimento do vasto acúmulo militar que Berengário havia feito nos meses anteriores, nem de quão bem cada um de seus soldados estava equipado. Armas de fogo ainda, eram um projeto raro e primitivo neste ponto da história e considerando que Berengário tinha feito um excelente trabalho em esconder a eficácia de seus mosquetes e canhões, Lothar apenas acreditava que ele tinha alguns recrutas camponeses equipados com os não tão impressionantes canhões de mão. Além disso, Lothar havia comprado todo o equipamento de alta qualidade das forças profissionais de Berengário logo após a guerra com Kitzbühel, e devido ao quão ocupado Berengário estava vendendo armas e armaduras para outras forças, ele não acreditava que o jovem visconde tivesse tempo para equipar seu próprio exército adequadamente. Lothar tinha pouca necessidade de um monte de tropas subequipadas, esta era uma era mais sofisticada de guerra, onde exércitos menores de homens de armas lutavam, uns contra os outros, os dias de hordas maciças de tropas camponesas equipadas com lanças de caça e a falta de armadura foi passado muito tempo. Assim ele fez uma declaração ousada na frente de todos os nobres reunidos: esqueça Berengário, se ele quiser se esconder atrás das muralhas de seu castelo como um covarde, então eu permitirei, marcharemos para Viena ao amanhecer. Se todos os nobres reunidos assentiram com uma expressão satisfeita. Sem Berengário e seus exércitos, eles se sentiram muito mais seguros em ganhar o favor de Lothar. Embora eles estivessem totalmente inconscientes da relação já tensa entre o jovem visconde e o conde Lothar, eles foram incapazes de prever os pensamentos viciosos que Lothar estava secretamente pensando no fundo de sua mente perversa. Quando eu terminar com Viena, virei para tirá-lo de seu castelo e decapitá-lo por esse ato de traição. Claramente, o alvo de sua vingança era Berengário. Lothar nunca perdoou o menino por estragar seus esquemas com Lambert, nem esqueceu o fato de que ele transformou sua filha em uma mãe adolescente solteira. Quem possivelmente se casaria com sua filha agora? Ele havia tentado convencer Berengário a assumir a responsabilidade e se casar com a Linde, mas o menino era teimoso em se casar com a garota von Grass, e isso por si só fez o conde Lothar ter sede de seu sangue. Como tal, Lothar passou o resto de suas horas de vigília repassando seus planos para lidar com Berengário. Afinal, quando a Ordem Teutônica chegou a Cúfstein, Lothar estava certo de que seria um duque. A essa altura, ele poderia realmente reunir uma grande força para esmagar essa formiguinha que continuava invocando sua ira. Lothar não tinha como saber que Adele estivera farejando seu escritório enquanto ele dormia naquela noite, procurando qualquer aparência de complô contra Berengário. Em nome de sua irmã, ela voluntariamente trabalhou com o jovem visconde para derrubar seu pai malévolo. Durante aquela noite, Adelaide encontrou cartas do papado informando a Lothar que a Ordem Teutônica já havia enviado um exército de 10.000 soldados em pé de guerra para Cúfstein e que eles chegariam em questão de meses. A moça copiou rapidamente o conteúdo da correspondência e enviou para Linde na calada da noite. Seu pai e seus aliados estavam completamente inconscientes de que sua casa em Innsbruck já estava comprometida pela vasta rede de espionagem dos Berengários. Esses espiões teriam um papel a desempenhar no próximo cerco de Innsbruck, que ficaria para sempre na história como um grande evento da ascensão de Berengário ao domínio. Tirania de Aço capítulo 105. Um noivado quebrado. Adela von Grass estava de pé no centro do grande salão da casa de sua família com lágrimas nos olhos enquanto discutia com seu irmão, mais velho Gerard von Grass. Gerard era um jovem à beira dos 20 anos e, como tal, era alguns anos mais novo que Berengário. Sendo primos, os jovens compartilhavam algumas semelhanças impressionantes na aparência. Ambos tinham uma aparência refinada e real, sendo a personificação do príncipe encantado ideal aos olhos de muitas jovens. Ambos eram altos e magros enquanto ainda eram musculosos. Ambos tinham cabelos loiros dourados glamurosos. No entanto,
O cabelo de Gerarte era muito mais comprido do que o de Berengário e não estava penteado para trás. Gerarte, no entanto, tinha os olhos esmeralda de seu pai. Se alguém fosse declarar qual era o relacionamento de Gerarte com Adela, era o de um irmão mais velho extremamente superprotetor, a ponto de muitos o rotularem de ciscom. Ele nunca gostara do noivado de Adela com Berengário e muitas vezes expressara suas preocupações ao pai. O rancor entre os dois primos remonta a mais de uma década, quando eram crianças pequenas e só cresceram com o tempo. Até um ano atrás, Berengário era considerado um idiota doentio, indolente e pomposo, incapaz de realizar qualquer coisa significativa na vida. No entanto, quando isso mudou, praticamente da noite para o dia, e Berengar começou a se tornar exemplar, Gerarte aprovou grandemente sua transformação. É claro que sua aprovação sempre coincidia com seu desprezo, afinal, não queria entregar sua irmãzinha a nenhum homem, muito menos a Berengário. Como tal, não demorou muito para que ele começasse a detestar Berengário mais uma vez. Berengário tinha feito muitas ações ousadas, que não agradavam a um católico devoto como Gerarte. O desafio aberto de Berengário à igreja, a disseminação da heresia e a execução dos inquisidores foram muito mais importantes para Gerarte do que para qualquer outro membro de sua família. As reformas legais de Berengário, que cuspiam na cara da antiga nobreza, também conseguiram invocar a ira do jovem regente. Ainda assim, tudo isso empalideceu em comparação com a revelação mais recente de Berengário, que ultrapassou a linha de fundo de Gerarte e o fez sentir um grande desdém por seu primo. A declaração pública de Berengário de que o filho bastardo de Linde era seu próprio filho gravou um profundo sentimento de ódio nos ossos de Gerarte. No entanto, apesar de tudo isso, Adela continuou a apoiar Berengário. Gerarte não podia imaginar que feitiçaria Berengário havia usado para controlar a mente de sua preciosa irmãzinha a ponto de ela ter defendido suas ações escandalosas e continuado a apoiar a ideia de se casar com o canalha. Em última análise, não havia nada que ele pudesse fazer sobre o assunto porque era um acordo que seu pai continuou apoiando até agora. O pai de Gerarte e Adela tinha sido recentemente chamado às armas e marchava em direção à Baviera com seus exércitos, deixando Gerarte no comando das terras de sua família. Como regente, a primeira ação que ele decidiu foi rescindir o noivado entre Berengário e Adela. Algo que aborreceu muito a jovem adolescente. Atualmente, ela estava implorando ao irmão mais velho para honrar o acordo com lágrimas nos olhos. Você não pode fazer isso. Só porque você é regente, não significa que você pode ir contra a vontade do pai e terminar meu noivado com Berengário. Enfurecido com a insistência de Adela em apoiar aquele ladino mulherengo que era seu primo, Gerarte gritou do alto da sede do poder em Steiermark enquanto tentava fazer sua irmã mais nova ver a razão. Ele traiu você abertamente com a noiva de seu irmãozinho. Eles têm um filho juntos, e ainda assim ele pretende se casar com você e não com a mãe de seu filho. Por que você não vê que ele é uma pessoa terrível? E totalmente incapaz de tomar sua mão em casamento. Adela nunca esteve tão zangada antes em sua vida. A insistência de seu irmão mais velho em terminar seu noivado era uma obsessão neste momento, e ela não conseguia entender por que ele estava tão consumido com a ideia. Ela fechou as mãos, em punhos enquanto gritava a plenos pulmões. Você não é meu pai, e você certamente não é o conde de Steiermark. Você não tem autoridade para fazer tal coisa. S.S. Gerarte estava na beirada de seu assento com raiva. Ele não sabia dizer que feitiço Berengário lançara sobre sua irmãzinha para torná-la tão rebelde contra sua própria carne e sangue. Por outro lado, Berengário também era sua própria carne e sangue, mas isso era muito mais distante. A questão importante em questão era que ele já havia tomado sua decisão e, como regente, sentia como se estivesse em sua autoridade rescindir o acordo. Já está feito. Eu mandei uma carta para aquele bastardo informando que ele não vai colocar as mãos na minha preciosa irmãzinha. Agora eu não quero que você fale com aquele vilão nunca mais. Você me entende? Adela estava tão zangada com Gerarte que deixou escapar seus pensamentos íntimos, o que feriu muito o orgulho do homem como um ciscom limítrofe. Foda-se. Eu gostaria de não ter um irmão de merda como você. Com isso, Adela foi para seu quarto, onde se deitou de bruços na cama e chorou suas lágrimas no travesseiro. Ela não podia acreditar que seu relacionamento com Berengário tinha acabado assim. Ela esperava sinceramente que Berengário não recorresse a ações precipitadas, como invadir as terras de sua família para tomar sua mão em casamento com força. Quanto mais pensava nessa possibilidade,
mas rezava para que Berengário desse algum juízo ao seu louco irmão mais velho. Quanto a como Berengário reagiria à notícia de que seu primo Gerarte havia rompido seu noivado com Adela? Só o tempo diria. Afinal, ele era o tipo de homem que não tinha medo de flexionar seus músculos para conseguir o que queria. Em última análise, a resposta do Conde Otto às ações de Gerarte determinaria como Berengário reagiria à situação. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza